O sujeito anônimo é, na verdade, o grande artesão dos tecidos da história. Olá, colegas da divulgação científica e da educação. Meu nome é Ariel, eu sou professor de História na rede pública e extensionista nos cadernos pedagógicos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Eu agradeço ao ECS Chapter UFMG e à comissão organizadora pela oportunidade de trazer a esse evento os cadernos da EJA, uma experiência tão cara à dispersão do conhecimento científico, a valorização dos saberes populares e a garantia do direito à educação a um público historicamente marginalizado. Creio que eu devo, em primeiro lugar, historicizar e trazer sentido aos conceitos de educação popular e educação de jovens e adultos. A educação popular está alicerçada na ideia de que todos os seres humanos são produtores de conhecimento, pois somos fundamentalmente sujeitos de cultura. A cultura não é estanque, não se conserva sem alterações e se dobra necessariamente ao caminhar da história. Portanto, está sempre em processo de produção e reprodução. Assim também é o sujeito. Este é ao mesmo tempo consumidor da cultura dos meios onde circula e produtor, reprodutor dessas mesmas culturas que consome. Portanto, as pessoas são educadas comunitariamente. Aprendemos nossa cultura de diversas formas. Quando vamos ao mercado sem máscara em meio à pandemia e somos impedidos de entrar, quando somos aceitos ou rejeitados em determinados locais da cidade e assim sabemos onde podemos e onde não podemos circular, e até quando ficamos doentes e consumimos fármacos comprados em uma drogaria ou produzimos aquele remédio caseiro que foi ensinado por gerações nas nossas famílias. Essa modalidade de educação considera a dinâmica socio-histórica da cultura, pensando também que sempre houve desigualdades na história da humanidade e que essas desigualdades provocaram divisões entre saberes bons e ruins, entre alta e baixa cultura. Porém, se as raízes dessa divisão qualitativa entre os diversos saberes são as desigualdades sociais, essa divisão é uma expressão justa das realidades populares? Será que os saberes das classes desprivilegiadas são mesmo mais pobres? Nós da educação popular consideramos que as respostas para ambas as perguntas é não, mas que isso não implica em negação dos saberes construídos nos meios sociais privilegiados. Afinal de contas, os métodos científicos e acadêmicos proporcionam interpretações e intervenções profícuas na vida humana e necessárias ao desenvolvimento social. A educação popular concentra, portanto, saberes dos diversos meios sociais, tendo em vista a democratização do conhecimento sem que haja silenciamento da cultura das classes populares, objetos e agentes da educação. O objetivo final é ao mesmo tempo simples e profundo, a melhoria da qualidade de vida das camadas populares diversas e a garantia de direitos a essa população. Considero que a melhor definição sobre métodos, fundamentos e objetivos tanto da educação popular quanto da educação de jovens e adultos, a EJA, parta não de uma afirmação, mas de uma pergunta feita pelo matemático palestino e professor da Universidade de Harvard, Munir Faché. Como erradicar o analfabetismo sem erradicar o analfabeto? A educação de jovens e adultos parte, portanto, de experiências históricas de educação popular. Seus sujeitos são diversos, porém unidos por uma característica em comum: o fato de ter sido negado a eles, em algum momento de suas vidas, o direito à educação. A EJA ganha legislação própria no ano de 2000, com a aprovação do parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, produzido pelo professor e pesquisador, professor da Faculdade de Educação da UFMG, aposentado, Carlos Roberto Jamil Cury. Esse documento estipula que a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. Daí que reforçamos a ideia de que a EJA não deve ser tratada pela via da simplificação de conteúdos e métodos aplicados na educação de crianças e adolescentes, mas considerando as especificidades dos educandos
quanto à diversidade de idades, cultura, vivências, objetivos de vida e níveis de escolaridade. Daí também que nós, pesquisadores da EJA, insistimos no artigo feminino A educação de jovens e adultos, e não o EJA, porque é a educação e não o ensino de jovens e adultos. Cury também aponta as 3 funções que norteiam a EJA. A primeira função é a função reparadora, que visa o reconhecimento da igualdade entre os sujeitos, conferindo ao analfabeto o direito que lhe foi negado de uma escola de qualidade, inserindo no campo dos direitos civis. A segunda função, a função equalizadora, que procura reduzir as desigualdades de oportunidades, conferindo cobertura a meios sociais historicamente marginalizados e desvalorizados, como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. E a terceira função, a função permanente ou função qualificadora, que é o que dá sentido à EJA, levando em consideração o caráter incompleto do ser humano e sua possibilidade de atualizar-se dentro e fora da escola. Considero que esse sentido de incompletude une aqui a EJA, seus sujeitos e a própria ciência como elementos em formação constante, profundamente ligados às suas historicidades, espaços de produção e meios de circulação. Não se produz ciência hoje na forma que se produzia no século XIX. Assim como os sujeitos da EJA de Belo Horizonte de hoje não são iguais aos sujeitos da EJA de BH na década de 90, nem sequer são iguais aos sujeitos da EJA de qualquer outro lugar nos nossos dias. O que leva a concluir também que a EJA da contemporaneidade é composta pelo processo histórico de formação de seus sujeitos e de produção do conhecimento científico. O desafio de produzir material para a EJA de Belo Horizonte, da crítica à construção. No ano de 2018, surge a parceria entre a Faculdade de Educação da UFMG, a FAI, e a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, a SMED-BH, tendo em vista a produção de material pedagógico para uso específico da Rede Municipal de Jovens e Adultos de Belo Horizonte. Essa demanda surge da escassez de materiais didáticos específicos para essa modalidade disponíveis no mercado. Os materiais já existentes foram analisados pela equipe de coordenadores do projeto e possuíam pontos negativos que iam de encontro com a proposta da EJA enquanto modalidade de educação própria e autônoma. Primeiro, eram materiais produzidos não por especialistas. Eram materiais produzidos não por especialistas em EJA, o que desvalorizava toda a pesquisa produzida na área e os seus profissionais, tanto professores quanto pesquisadores. Claramente, tais materiais visavam suprir uma demanda mercadológica de pouca concorrência, mas de alta lucratividade, como é o caso dos livros didáticos da educação básica. A problemática dos materiais envolve também tentativas genéricas e generalizantes de associar conteúdos das disciplinas ao suposto cotidiano de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. As associações eram feitas de maneira mecanicista e demasiadamente focadas em questões pragmáticas do mundo do trabalho, muitas vezes deixando transparecer o desconhecimento dos escritores sobre as funções laborais exercidas pelos supostos sujeitos da EJA. Relacionar conteúdo de matemática a cálculos usados na construção civil, conteúdo de química à produção de indústrias metalúrgicas e conteúdos de história ao turismo, geralmente um turismo de consumo, não significa necessariamente promover relevância de conteúdos das disciplinas na vida dos educandos. Pelo contrário, é mais provável que se configure em uma tentativa estéril de tornar acessível o conhecimento científico. Estéril, pois, de fato, não se leva em consideração o elemento mais importante dessa equação, a autonomia do educando no seu processo de escolarização, a possibilidade de ele mesmo propor reflexões sobre suas experiências de vida em geral, e não só experiências de trabalho.
Os livros didáticos comerciais voltados para a EJA carregam consigo também a tradição dos modelos de livro didático comercializado para a educação básica de adolescentes e crianças. Não é respeitada a especificidade da EJA enquanto modalidade própria de educação, de modo que os livros trazem os mesmos conteúdos do currículo básico de maneira simplificada. A simplificação de conteúdos menospreza a capacidade cognitiva de adultos, idosos e jovens que ingressam na EJA, pois considera que eles não possuem mais a capacidade de aprendizado dos mais jovens. Mais do que isso, alinha-se a teoria do capital humano ao propor que ensinar com qualidade na EJA configura um desperdício de recursos, pois esses educandos darão pouco retorno à sociedade, já que permanecerão por pouco tempo no mercado de trabalho. Cabe aqui lembrar que grande parte dos educandos da EJA é composta por pessoas já aposentadas ou em idade já avançada, o que reforça esse argumento do capital humano. Não suficiente, percebemos também que outra marca herdada dos modelos correntes de livro didático é a transposição de conteúdos. Dentro dessa perspectiva, os livros trazem dentro de si conteúdos prontos para que os educandos apliquem à risca em suas aulas. Texto, suporte e atividades baseadas em interpretação, descrição de fórmulas da física e subsequentes exercícios de cálculo, exposição de regras gramaticais e posteriores exercícios de aplicação textual, dentre outros clichês, são elementos fundamentais na composição desses livros, contendo pouca variação dessa fórmula. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, classifica essa maneira de ensinar como bancária, pautando-se pela narração de conteúdos, isso citando Paulo Freire, pautando-se pela narração de conteúdos que por isso mesmo tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Fecha aspas. A educação bancária considera que o educador é sempre quem sabe e o educando é sempre ignorante, precisando ser preenchido de conteúdos. De fato, há ciência nos livros didáticos tradicionais, mas não há comunicação efetiva desse conteúdo aos educandos. Cadernos da EJA rompendo com as tradições. Para produzirmos um material que seja coerente com a proposta da EJA, sentimos a necessidade de romper com as tradições citadas e com a produção de material educacional por demanda mercadológica. O primeiro passo foi pensar em um formato de cadernos que possam ser disponibilizados publicamente em formato digital, além de impressos para distribuição para as escolas municipais de BH. A parceria entre setores da educação pública nos permitiu produzir um material desapegado da necessidade de produzir lucro, de modo que a livre dispersão do conhecimento se tornou fundamento do nosso trabalho. Um ponto importante da nossa prática foi a imersão da equipe na realidade da EJA no município. Para isso, a equipe foi montada tendo como atores principais da pesquisa e da escrita aqueles que mais conhecem dessa realidade, os próprios professores da EJA da rede municipal. Mais de 50 pessoas participaram até aqui desse processo produtivo, entre professores pesquisadores, coordenadores e especialistas em EJA e extensionistas oriundos de diversos cursos da graduação da UFMG, não só das licenciaturas. Tivemos extensionistas, por exemplo, da engenharia civil no nosso curso, né? E emergindo diretamente nessa realidade de educação de jovens e adultos. Formamos uma equipe diversa, com experiência em trabalhos diferenciados já desenvolvidos na EJA, contando com diversas atividades de imersão dos extensionistas nas escolas e na educação popular desenvolvida nas periferias de Belo Horizonte, dentro e fora das escolas. Para romper com a ideia de se produzir um material transpositor, foi adotado um modelo de material pedagógico e não didático na concepção tradicional. A principal diferença é que os cadernos são direcionados aos professores, não aos alunos. Não trabalhamos com a divisão por disciplinas, mas por temas interdisciplinares gerados a partir das experiências de educação popular produzidos na cidade e que perpassam pela vivência dos estudantes e professores da EJA. Até o momento, já temos produzidos ou em processo de finalização os seguintes cadernos temáticos.
EJA, mundo do trabalho, EJA, saúde e corporeidade, EJA e diversidade, EJA e memória, EJA e cultura. Essa escolha por temas baseou-se na proposta de Paulo Freire de se trabalhar com palavras geradoras, oriundas das vivências dos educandos e que abrissem a possibilidade de problematização dessas realidades, promovendo o aprendizado da escrita a partir de leituras do mundo. Nossos temas são, portanto, temas geradores que contam a história das periferias de Belo Horizonte, locais construídos pelos sujeitos da educação de jovens e adultos. A estratégia por trás dos temas diz respeito à valorização dos saberes dos educandos da EJA. Saberes que, apesar de marginalizados, contribuíram largamente para a construção da história de Belo Horizonte e que garantiram a sobrevivência desses educandos em suas diversas e ricas trajetórias de vida. A autoestima é um fator subestimado, porém importantíssimo no processo de aprendizagem. Os saberes populares contêm em si uma riqueza intrínseca, fruto ao mesmo tempo de empirismo e de fertilidade cultural. Em minha primeira atividade como extensionista no projeto, fizemos uma entrevista com o Padre Pide, personagem fundamental na organização da população sem casa na luta pelo direito à moradia nos anos 1960 em Belo Horizonte. O Padre Pide nos resumiu a profundidade do conhecimento popular ao dizer que, abre aspas, não há sujeito mais criativo que o favelado, fecha aspas. Pois ele depende dessa criatividade para a sobrevivência e suprimento das necessidades humanas mais básicas. O padre italiano radicado em Belo Horizonte nos exemplifica essa constatação contando o caso de um morro ocupado pelos sem casa que literalmente de um dia para o outro se transformou de morro coberto por pasto em um conjunto habitacional com mais de 2.000 residências construídas pelos próprios moradores sob a lógica da autoconstrução e com otimização invejável do uso de recursos como areia e cimento. Ele arremata dizendo que não há engenheiro ou arquiteto no mundo capaz de reproduzir o projeto de uma favela como aquela. Em outro momento do processo de pesquisa para os cadernos, pude comprovar essa tese ainda mais a fundo no relato de um estudante da EJA, o senhor que retomara os estudos depois de sua aposentadoria. Quando jovem, havia conseguido um emprego de baixa remuneração para fazer serviços braçais em uma plantação de eucalipto na zona rural onde ele havia crescido. Uma infestação de formigas tomou conta da plantação, de modo que as mudas de eucalipto não conseguiam vingar. Os engenheiros florestais responsáveis não conseguiam resolver a situação, quando aparece o nosso senhor analfabeto, que os guiava pela plantação e diz: é simples. Ele apresentou todas as espécies de formigas que haviam na região de plantio, dando os nomes populares das espécies e descrevendo minuciosamente seus hábitos e apontando qual era a espécie causadora do problema e como resolvê-lo. Um conhecimento reservado apenas a estudiosos, pesquisadores e a um analfabeto que ao longo de sua vida precisou daqueles saberes para praticar a agricultura de subsistência. Sob o suporte em si, os nossos cadernos possuem um formato que privilegia a dialogicidade e a leitura crítica dos temas. Não pretendemos que os professores da EJA reproduzam seus conteúdos para os estudantes, mas que a leitura dos materiais os auxilie a pensar nas demandas de suas turmas e a criar projetos de ensino específicos. Cada capítulo inicia-se com um causo pedagógico que remete à tradição popular da oralidade, e sempre são histórias reais de experiências vividas pelos professores pesquisadores e que trazem problematizações pertinentes. Logo após, fazemos uma problematização temática mobilizando conceitos das diversas áreas do conhecimento e trazendo uma aproximação mais acadêmica. No final de cada capítulo, trazemos relatos de experiências pedagógicas marcantes na EJA e na educação básica, além de propostas de sequências didáticas que trabalham com os temas e subtemas e podem ser adaptadas pelos educadores.
Os relatos e sequências didáticas trazem consigo um incentivo ao consumo de produção científica e de divulgação científica pelos professores da EJA, levando em conta a atualização também de seus próprios conhecimentos. Por fim, acredito que adotar posturas dialógicas e levar em conta o público-alvo, seja da educação, seja da divulgação científica, dentro e fora dos meios escolares, possa fazer crescer a eficiência da democratização do conhecimento científico. Em um momento histórico em que o refluxo da globalização vem em forma de obscurantismos, negacionismo da ciência e desvalorização sistêmica da educação e de seus sujeitos, aproximarmos-nos das classes oprimidas, das pessoas simples e aprender com seus saberes é uma forma profícua de valorizar nosso próprio trabalho acadêmico, gerando identificação mútua e promovendo um retorno efetivo do nosso trabalho à sociedade. Finalizo minha comunicação direcionando a ciência, a EJA, aos sujeitos pesquisadores, aprendedores e educandos os meus votos de uma vida longa e próspera.